Essas imagens foram gravadas de dentro de um carro descaracterizado da Polícia Civil de Castilho, na região de Andradina. A mãe do menino de 1 ano, assassinado em Agudos, está acompanhada de algumas parentes. Ela empurra um carrinho com uma criança e parece feliz. Segundo as investigações, a mulher foi até a cidade para se encontrar com o homem que matou o filho dela. O fato dela ter ido ao encontro dele lá até nos auxiliou na localização do autor, porque os policiais de Castilho primeiramente localizaram ela na cidade de Castilho e que ajudou a encontrá-lo também naquela cidade. O assassinato da criança em Agudos aconteceu no último dia 22 de janeiro. A polícia apurou que o menino ficou sozinho com o padrasto durante toda a tarde e começo da noite. A mãe alegou que estava fazendo um programa sexual para comprar leite e fralda para a criança, porque o que nos chamou a atenção no dia seguinte aos fatos, não havia nenhum tipo de alimentação no imóvel, apenas água na geladeira, não havia fogão nem nada no imóvel, e a mãe alegou que havia saído para comprar leite. Entretanto, ela saiu 1h da tarde e retornou, já era quase 9h da noite. Na noite daquele 22 de janeiro, data em que o crime aconteceu, o padrasto chegou a ser ouvido pelos policiais civis na condição de suspeito. Naquele primeiro momento, ele apresentou a seguinte versão. Disse que chegou em casa e encontrou a criança caída ao lado de um sofá de não mais do que 30 centímetros de altura. Ali, naquele instante, os policiais perceberam que alguma coisa estranha estava acontecendo. O padrasto acabou liberado por falta de provas. Alguns dias se passaram e o Instituto Médico Legal trouxe provas científicas que apontaram uma dinâmica de crime extremamente cruel. Os médicos constataram hemorragias no abdômen do menino. Ele também apresentava uma lesão grave na região pubiana. Só que diante de todas as provas que a gente havia coletado e exibimos essas provas a ele, ele acabou por confessar o delito, disse que havia ficado a tarde inteira com a criança não havia se alimentado, a mãe não estava em casa, a criança chorava muito e ele ficou nervoso, alegando que era em razão do uso da droga, e inicialmente deu um chute na criança, a criança não parou de chorar, aí ele pegou, arremessou a criança contra o sofá, ainda assim a criança não parou de chorar, e aí, o que ele fez? Ele jogou a criança sobre o sofá, em cima do sofá, e subiu na criança, colocando o joelho na região genital da criança, e violentamente passou a sufocar a criança na região torácica abdominal, forçando violentamente com as duas mãos, até que a criança parasse de respirar, e, por consequência, veio a morrer, né? Quando a mãe chegou em casa, por volta de 9h da noite, o socorro foi chamado. O menino foi levado a uma unidade de pronto atendimento, mas já era tarde. Quando a população soube do caso, houve revolta e a PM teve que ser chamada. Depois de ser ouvido pela primeira vez, o padrasto fugiu de Agudos. Na cidade de Castilho, ele e a mãe se falavam com frequência. Os dois pretendiam ficar novamente juntos. Preso e trazido de volta a Agudos, o autor do crime cumpre, por hora, a prisão temporária. Por incrível que pareça, ele mostrou ainda um certo arrependimento, mas a mãe não mostrou qualquer tipo de emoção. Não chorou em nenhum momento e, pior de tudo, foi ao encontro do assassino do filho dela. A avó paterna conta que chegou a solicitar a guarda do neto. Não houve tempo. No sábado, quando eu fui visitar ele de novo, já tinha levado ele embora. E eu fico pensando, como que entrega para uma mãe que não dava água para a criança, que a criança chegou a perder o sentido.